paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus a todos abençoe nessa oportunidade. Estou feliz de estar aqui mais uma terça-feira para ministrar aos irmãos a respeito deste assunto tão importante que nós estamos tratando nas últimas semanas, a respeito de santidade e santificação. Sei que vocês já estão aí alguns instantes, mas alguns segundos mais nós já daremos início ao nosso estudo bíblico da Palavra do Senhor. Então, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus, e que você que está aqui nos assistindo pela primeira vez seja alcançado pela bênção do Senhor nesta noite. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Estamos aqui localizados na cidade de Sorocaba, mais precisamente no bairro do Éden, onde está a nossa, vamos dizer assim, igreja principal aqui de Sorocaba, mas temos outras duas congregações também, uma na Vila Helena e outra no Jardim Natália. Você é muito bem-vindo. Fico feliz de ter você aqui conosco nesta noite. Espero que você esteja me ouvindo bem, conseguindo acompanhar aquilo que nós estamos falando. Nós vamos então, meus prezados irmãos, hoje nós temos um assunto também, como toda terça-feira eu digo, nós temos um assunto bastante denso, quando a gente fala de santidade e santificação, e hoje não será diferente. Vamos então curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por mais uma vez estarmos reunidos. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo neste momento, que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles. E não posso deixar de pedir, ó Deus, que o Senhor os alcance neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, onde nós não podemos, por enquanto, nos encontrar na igreja, Senhor. Sabemos que em breve isso passará e retomaremos as nossas atividades. Claro, Senhor Deus, que esses dias, essas experiências têm nos ensinado muitas coisas, têm nos feito passar por dificuldades, por reflexões que não havíamos passado antes. Senhor, em nome de Jesus, o que eu te peço é que cada um de nós, cada um dos teus servos, esteja neste momento sendo aperfeiçoado por ti. Senhor, alcança os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor Jesus, que estão padecendo desta enfermidade. Nós sabemos do parente, Senhor, da nossa irmã Silvana. Senhor, nosso Deus, alcança, Senhor, de maneira poderosa. Senhor, da mesma maneira que o Senhor alcançou a irmã da nossa irmã Ruth, Senhor, que estava enferma, entubada, mas o Senhor deu a ela vitória. Senhor, alcança também os nossos demais conhecidos, amigos, parentes, que estão sofrendo desta enfermidade. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, sabemos que nenhum mal, Senhor Jesus, pode resistir à tua potente mão. Senhor, que nesta noite o Senhor possa, através das nossas orações, alcançar os enfermos, não apenas aqueles que estão sofrendo deste coronavírus, mas todos os nossos irmãos e familiares que estão doentes. Senhor, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, também, ainda na continuação desta oração, peço que a presença do Teu Espírito seja, Senhor, real aqui comigo, com os irmãos em suas casas, conforme nós formos avançando neste estudo. É o que te peço e agradeço, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus irmãos, nós vamos então
dar início a essa parte 5 do nosso estudo bíblico sobre santidade e santificação. Não sei se será a quinta e última parte, mas certamente nós já estamos caminhando para o final. Então, para você que chegou agora, nós estamos iniciando e eu convido você a pegar o seu papel, a sua Bíblia, o seu lápis, a sua caneta. Não sei como você tem feito as anotações dos estudos bíblicos, mas não deixe de fazer isso, né? Pegue lá. Hoje nós teremos bastante referências, até mesmo curiosidades a respeito da santidade, né? Por exemplo, o que a Bíblia quer dizer quando Deus diz assim: eu fui santificado neles? São perguntas, são conceitos que muitas vezes nós lemos e passamos, ficamos um pouco sem entender, mas hoje certamente nós vamos falar a respeito disso. Muito bom, então vamos aqui passar para a outra tela, onde nós vamos começar a apresentação, né? Estou só aqui fazendo os ajustes, nem sempre é simples aqui trabalhar com essa ferramenta, mas Deus nos deu vitória, né? Deus está nos dando vitória e aqui já está, já podemos passar para a apresentação. Muito bem, acredito que todos vocês estejam vendo agora aí na tela o slide, né? Essa apresentação que está aqui do meu lado, bom, pelo menos aqui onde eu estou vendo é do meu lado direito. Vocês que estão aí na televisão ou no seu celular, não sei se vocês me veem do lado esquerdo ou direito, mas de toda forma, nós passamos nas últimas semanas por todos esses tópicos, né? Fizemos uma introdução a respeito de santidade, de santificação, fizemos a definição bíblica, falamos acho que por 3 semanas ou 2 semanas sobre a santidade do povo de Deus e pretendemos encerrar esse estudo com esse último tópico, que é justamente a santidade de Deus. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a elaborar esse estudo, não era exatamente essa a ordem que eu imaginei que nós fôssemos seguir. Até quem se lembra dos primeiros estudos, eu tinha um tópico a mais, eu tinha uma ordem diferente, mas de acordo com como o tempo foi passando, nós fomos fazendo esse ajuste que vocês podem ver. Muito bom, então, todo mundo aí sentado, preparado para decolar? Então vamos lá. Irmãos, a santidade de Deus. Eu gostaria de iniciar então com este versículo que está em Isaías capítulo 40, versículo 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Santo aqui com letra maiúscula, e aqui está falando a respeito de Deus. Alguém pode dizer, mas é lógico que está falando a respeito de Deus. Vocês que participaram dos outros estudos, aprenderam que os crentes, nós somos chamados pela palavra de Deus de santos, né? Santos porque fomos separados, santos porque estamos separados do mundo, fomos separados da antiga vida, e santos porque nós estamos caminhando e percorrendo o caminho da santificação interior, né? Exteriormente exteriormente nós vamos mudando os nossos costumes, etc. Fomos tirados do mundo, estamos dedicados a Deus, pertencemos à igreja do Senhor, mas internamente é necessário que aconteça aquele processo de santificação. Então nós somos muitas vezes chamados santos, mas aqui vale a pena nós ressaltarmos que é Deus, né? Deus aqui está dizendo, com quem vocês me compararão e quem se assemelha a mim? Muito bom. Quando a gente fala de santidade de Deus,
nós temos três pilares que é sobre o que eu quero falar nesta noite. Se eu conseguir falar dos três pilares, nós terminamos o estudo sobre santificação. Mas não precisamos ter pressa, né, meus irmãos? A pressa é inimiga da perfeição. Então vamos lá. Os três pilares são: em primeiro lugar, a santidade de Deus, ela é baseada em Deus estar dedicado, estar empenhado na realização do plano da salvação. Vocês lembram que quando nós falamos a respeito do significado da palavra santo, nós falamos separado para um determinado propósito, dedicado a um propósito. Então, de uma certa maneira, não é a que eu vou dar mais atenção hoje, porque o estudo bíblico hoje não é sobre o aspecto da redenção. Ou seja, o que é redenção? Redenção é a nossa salvação, né? É o plano de Deus para nos salvar. E eu falei para vocês lá, santificação é separado, dedicado para uma tarefa. Então, nós podemos dizer que Deus está executando esse primeiro pilar desde antes da fundação do mundo, né? Não é o ponto que eu vou me dedicar mais, como eu já disse. O ponto 2 e o ponto 3 é onde nós vamos demorar um pouco mais. Porque quando a gente fala da santidade de Deus, nós temos que nos lembrar que um dos significados da palavra santidade é diferenciação. Então, quando a gente fala da santidade de Deus, Deus se diferenciando, se fazendo diferente, não é se fazendo, mas sendo diferente de nós. Deus acima da criação, ou seja, a transcendência de Deus, ou eu posso até dizer a diferença do nosso Deus, com letra maiúscula, em relação aos outros deuses com letra minúscula. Irmãos, Deus, ele não é um homem velhinho, barbudo, que está lá no céu, que tem habilidades melhores do que a nossa. Não. Deus se diferencia da sua criatura. Deus, ele se diferencia de nós. E nós vamos entender como nesse ponto 2. E no ponto 3, quando a gente fala em santidade, geralmente a gente pensa mais no ponto 3, que é exatamente isso, né? A perfeição moral de Deus, né? Ou seja, Deus sendo perfeito, etc. Nós vamos passar por esses pontos. Então, como eu já disse, a minha maior dedicação vai ser ao ponto 2, ao ponto 3. Como no momento em que eu estava pesquisando, eu li algo sobre o ponto 1, eu não gostaria de deixar esse ponto para trás. Muito bem, então, o primeiro ponto da santidade de Deus é ele estar dedicado ao plano da salvação, o plano da redenção. E isso quando começou, né? Quando a gente vê isso na palavra de Deus, lá em Gênesis 3,15, depois que o homem pecou, recebeu então como salário do pecado a morte, Deus então já tinha um plano executado para salvar o homem, e esse plano está em marcha desde aquela época, vamos dizer assim, de maneira simplista, até agora. Então veja só: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é Deus dizendo ao diabo, né? Olha, eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher falando a respeito de Jesus Cristo. E Deus fala isso para o diabo logo após ele ter tentado Adão e Eva e eles terem caído. Depois da queda, então Deus fala assim: preciso colocar o plano da redenção em marcha. Então, quando a gente fala de Deus, então, meus irmãos, a Bíblia, ela não fala tudo sobre Deus. Ela não fala tudo sobre tudo. A Bíblia fala especificamente sobre o plano da redenção de Deus. Amém? Então, muitas coisas sobre Deus nós vamos aprender quando nós chegarmos lá e estivermos junto com Ele. No momento, nós nos ocupamos, vamos dizer assim, com a palavra de Deus, que já é rica,
que é viva, que é eficaz e nos revela então esse plano da salvação, plano no qual Deus está trabalhando desde antes da fundação do mundo, certo? Então, mais alguns versículos só para nós elucidarmos essa parte, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, nós temos estudado na escola bíblica dominical, diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós vemos Deus trabalhando na redenção, desde antes da fundação do mundo, passa pelo processo ali da criação, do Éden, e continua trabalhando quando escolhe Abraão, quando escolhe Isaac, quando escolhe Jacó, e etc. E o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Esse é o propósito de Deus. Então Deus está empenhado a isso. Então Deus, ele tem essa tarefa, né? 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Então veja só, Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Depois lá em Gênesis ele anuncia, ele faz notório o plano da redenção, está trabalhando nesse plano até agora, trabalhou até Cristo, Cristo veio, morreu por nós, enviou seu Espírito e está aperfeiçoando os crentes até o dia em que nós vamos receber o que está escrito nesse versículo, né? Uma herança incorruptível, incontaminada e que não se pode murchar. Então, irmãos, aqui é só para esboçar de maneira muito resumida o plano da redenção de Deus, que é aquilo que nós estamos incluídos, e é o primeiro ponto quando a gente fala da santidade de Deus. A santidade de Deus tem a ver com Deus também estar dedicado a salvar a humanidade. Amém? Vamos ao ponto 2. Aqui eu acho que é um ponto interessante. Quando a gente fala da santidade de Deus, a gente está falando em um Deus que é diferente da sua criatura. Nós estamos falando de um Deus que é diferente de outros deuses. Um Deus que está acima da criação. Um Deus que transcende aquilo que é humano. Vamos em alguns versículos. Por exemplo, olha o que Deus diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 25. Com quem vocês me compararão? Ou seja, Deus está, que foi o versículo inclusive que nós usamos para o início do estudo. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Quando Deus faz essa pergunta, ele já pressupõe a resposta. Não há ninguém. Não há ninguém que se compare a mim. E isso é a santidade de Deus, a diferenciação entre Ele e nós. Quando a gente vê esse outro versículo, porque eu sou Deus e não homem. Veja só. Então, irmãos, quando a gente começa a entender a questão da santidade de Deus, o primeiro conceito é: Deus não é um homem, como eu falei antes, especial. Deus, ele é uma pessoa, mas ele não é humano. Ele se fez homem em Cristo Jesus, mas ele não é homem. E aí, meus irmãos, o que isso impacta a nossa vida cristã? Muitas vezes nós tratamos a Deus como homem. Muitas vezes nós queremos tratar a Deus como ser humano. Muitas vezes nós humanizamos muito a Deus. Né? E Deus aqui na sua palavra ele está dizendo, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, ou seja, o diferente no meio de ti, o separado no meio de ti, o que tem valores diferentes, princípios diferentes, atributos que nós vamos falar diferentes, características diferentes.
porque eu sou Deus e não homem. Então, quando a gente fala da santidade de Deus, o primeiro ponto é entender que Ele é diferente de nós. Pode parecer simples demais. Vamos dar continuidade. Quando Jó está quando Jó está questionando a Deus por causa de toda a sua tribulação e luta, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 do livro de Jó, e vocês conhecem, quando chega lá no capítulo 38, Deus resolve quebrar o silêncio e falar com Jó. E quando ele fala com Jó, ele já faz questão de dizer o seguinte: Jó, é o seguinte, nós somos diferentes, entendeu? Você é homem e eu sou Deus. E como ele faz isso? Onde estavas tu, Jó, quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Vamos ler lá, meus irmãos, vamos abrir, vamos folhear um pouco a nossa Bíblia em Jó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco mais de espaço aqui para mim. Olha só, Jó capítulo 38, como eu falei. Vamos ler mais alguns versículos para nós entendermos. Veja, apenas nesses 3 versículos que nós lemos, se a história de ter o conceito da santidade de Deus, ter plena ciência dentro de nós de que Ele é diferente de nós, fosse algo óbvio, a Bíblia não trataria disso com tanta profundidade. Olha só, depois disso, Jó 38, versículo 1. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conhecimento com palavras, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos agora, como homem. Ou seja, Deus já coloca ele no lugar. Você é homem. Cinge os teus lombos como homem. E eu vou te perguntar, aonde você estava quando eu fundava a terra? Versículo 5. Quem pôs as medidas na terra? Quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. E etc, etc. Veja só Deus se apresentando através do seu senhorio, do seu poder. Isso é santidade. Isso é santidade. Olha só. Esse famoso versículo que nós muitas vezes dizemos, né? Repetimos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, veja só, Deus não é homem, ou seja, Ele não é como nós. Então, entender a santidade de Deus é entender que Ele é diferente. E como eu preciso ser, o que eu preciso fazer para me relacionar com Ele? O importante é, eu acabei indo para o próximo versículo sem fazer um comentário super interessante aqui de Jó, capítulo 38. Onde estava tu quando eu criava a terra, né? Irmãos, o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, quando o verbo criar usado no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus, ele é um verbo criar diferente de outros verbos criar que nós encontramos na Bíblia. Esse verbo criar de Gênesis capítulo 1, versículo 1, significa aquele que cria a partir do nada. Criar a partir do nada. Por exemplo, eu posso criar aqui na minha casa alguma coisa. Eu pego um pedaço de madeira, eu pego alguns pregos, eu bato alguma coisa e crio alguma coisa. Mas eu criei a partir de algo já existente. Eu fiz algo humanamente possível. Eu transformei algo. Porém, quando lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus criou. Esse verbo criar significa criou a partir do nada, não existia nada antes, não existia nenhuma referência, não era uma transformação. Nós estamos agora vendo o mundo sofrendo
por causa desse coronavírus e o cientista. Você sabe, quando essa vacina sair, o que ela será? Ela vai ser um composto químico A conhecido, mas um composto químico B conhecido, uma mistura tal, uma chacoalhada não sei das quantas, mas é tudo aquilo que já existe. Agora, Deus, quando criou os céus e a terra, Ele cria a partir do nada. E isso diferencia Ele de mim e de você. Enquanto nós dois somos limitados, enquanto nós dois temos poderes muito limitados, nós servimos a um Deus que cria a partir do nada. Em hebraico é Bereshit, Bará, Elohim, que é Deus. Bará é o verbo criar, ele significa um criar a partir do nada. Né? Em latim eles dizem, é a criação ex nihilo, que significa aquele que cria. Não é a partir de uma transformação. Esse é o Deus que se diferencia de nós. Então, quando a gente fala do ponto 2 do estudo da santidade de Deus, a gente está falando de um Deus que Ele é soberano acima de nós. Ele não é alguém mais evoluído do que nós, como algumas religiões podem dizer. Ele não é alguém que alcançou graça, luz divina e foi, sei lá, atingiu tantos graus e não sei o que e virou Deus. Não, Ele é aquele que criou o conceito. Ele é eterno. Não existe início e não existe fim. E é isso que ele diz para Jó. Jó, é o seguinte: cinge os teus lombos como homem, porque tu és homem e eu sou Deus, e eu sou aquele que crio a partir do nada. E isso é entender a santidade de Deus. Por isso não dá para a gente aceitar. Toca aqui, Deus. Muitas vezes nós vulgarizamos alguém. Nós vulgarizamos a Deus, nós queremos humanizar a Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele se humilhou a ser feito quando se fez homem. Isso é para vocês verem que Deus está num outro patamar. E quando aqui diz, Deus não é homem para que minta, então Ele já está fazendo uma diferença entre você e Ele. E quando a Bíblia diz filho do homem e nem filho do homem, irmãos, é o seguinte. Na Bíblia nós vemos muitas vezes escrito filho do homem. Muitas vezes nós vemos na Bíblia escrito filhos de Belial. Muitas vezes nós vemos filhos da perdição. Quando você lê isso, meu irmão, não é que os filhos de Belial foram gerados por Belial. Não. Quando a Bíblia diz filho da perdição, filho do homem, o homem não é pai dele. Não. Ele está querendo dizer, eu não sou homem e nem como os homens eu sou. Eu sou alguém soberano, transcendente. Que apesar de tudo isso, meus irmãos, Deus tem uma característica que é ele ser cognoscível. O que significa ser cognoscível? Apesar dele ser grande, excelso, supremo, acima de todos nós, ele se dá a conhecer por mim e por você. Isso é a maravilha de Deus. Apesar de nós sermos pequenininhos e ele segurar o mundo na palma das suas mãos, e ele ser supremo, soberano, diz a palavra de Deus. Eu moro no alto e nos supremos céus, não é isso? Porém eu também moro tribulado e contrito de coração. Louvado seja Deus, que um Deus tão maravilhoso como Ele é, tão grande, santo, poderoso, Ele nos criou, nós pecamos, Ele nos salvou e agora Ele quer ter relação com a gente. E entender a grandeza de Deus faz com que nós tenhamos mais reverência por Ele. Entender a grandeza de Deus e a santidade de Deus faz com que do que nós entramos hoje. Muitas vezes nós entramos na casa sem nenhuma reverência. Nós fazemos as coisas de Deus sem nenhuma reverência. E nós ainda dizemos, aceita. Olha só com quem nós nos relacionamos. Com aquele que criou os céus e a terra. Você entende o que significa a profundidade de entender o que é a santidade? Ele é... Eu não posso dizer ele é o cara.
Porque isso seria diminuir muito a Deus. Mas eu posso dizer, Ele é. Ele simplesmente é. Ele é autoexistente. Aonde está o início dele? Você não acha. Onde está o fim dele? Nós não acharemos. A nossa eternidade, quando nós morarmos com Ele, será diferente da eternidade de Deus. Porque Deus, Ele é a eternidade. Ele sempre existiu. Agora, nós não existimos sempre. No nascimento. Perdão, na data da nossa concepção. E agora nós vamos viver para sempre. Sem limite de tempo. Mas o conceito de eternidade sem princípio e sem fim, isso pertence somente a Ele. E entender isso é muito importante. Veja só, quando nós entendemos essa santidade, essa grandeza do nosso Deus, e que o nome dele seja louvado, nós entendemos o Salmo 99:3. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Irmãos, se nós parássemos o culto neste momento, se nós parássemos o ensino neste momento, eu poderia convidar vocês, vamos todos agora nos ajoelhar diante dele e louvá-lo somente pela sua santidade e grandeza. Tem que ter louvor nas nossas orações e ações de graça. Como assim, pastor? Precisa ter louvor e ação de graça nas nossas orações. Veja quando Jesus te ensinou a orar, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Existe exaltação. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é excelso e me carrega nas suas mãos, me carrega no seu colo. Percebe? Bom, ainda falando sobre a diferença sobre Deus e os deuses. Irmãos, para ensinar um pouco mais do nosso Deus, eu quero que a gente fale sobre outras culturas. Nós estamos acostumados, você que me ouve, eu provavelmente, nós estamos acostumados a uma cultura ocidental cristã. Então, para nós, quando eu falo assim, Deus, em quem que vocês pensam? Vocês logo pensam em Jeová, Deus, aquela imagem que nós aprendemos desde criança, Deus está no céu, barbudo, aquela história que o velhinho, etc. Ou a gente pensa no coral de anjos falando glória a Deus nas alturas. Ou seja, esse é o nosso conceito de Deus. Porém, eu queria compartilhar com vocês, em outras culturas, como é o Deus deles para eles. Quando a gente olhar isso, a gente vai com maior profundidade entender o nosso Deus. Olha só. Os nórdicos são os deuses, é o povo lá da Noruega, Islândia, Suécia, quem mais? Norte da Alemanha. Bom, os nórdicos, pode ser que hoje como a religião cristã, falar de Jesus se espalhou, eles conheçam Jesus, mas veja que os nórdicos, eles tinham um outro Deus, e eu coloquei aqui na tela. Eles serviam, e ainda servem alguns, um Deus chamado Odin. Olha só, para eles, Odin era considerado o criador do universo. Até aí alguém pode dizer, mas Luciano, o que nós chamamos de Jeová, eles chamam de Odin. Não, calma. Vamos continuar a leitura aqui. Ele é o criador do universo e teria dado um de seus olhos em troca do poder de enxergar o passado, prever o futuro e alterar o destino dos homens. Então veja só, para os nórdicos, o Deus
chamava Odin, deu um dos seus olhos, ou seja, então ele é caolho, para ter a habilidade de enxergar o passado, prever o futuro e alterar o destino dos homens. Compare esse Deus com o nosso Deus. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Nós cremos num Deus que conhece o passado, o presente e o futuro de uma vez só. Falamos sobre isso na Escola Bíblica Dominical a respeito da presciência de Deus, lembra? Enquanto outras religiões, outras culturas acreditam em Deus assim. Vamos avançar um pouco mais? Na própria religião dos nórdicos existe um Deus chamado Thor. Todos vocês já ouviram falar de Thor, né? Existe um filme, aquele camarada geralmente loiro com um martelo e que bate, etc. Mas ele é um Deus da cultura nórdica. Olha só. Um dos deuses mais poderosos e amados pelos vikings. Era sempre chamado pelo seu pai, Odin, que nós acabamos de ler, para defender as divindades da ameaça dos gigantes. Ou seja, veja só, irmãos, na cultura deles, os deuses deles precisam de defensores. O nosso Deus, meus irmãos, é o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. Amém? Olha a diferença. Na cultura deles, o Deus dele precisa ser defendido. Olha só, Thor vai lá e tem que defendê-los, né? Não é que Thor vai lá e defende os homens. Thor vai lá a pedido de Odin para defender as outras divindades. Olha só. E aí, olha só, Odin chama Thor, vai lá, briga com eles, briga contra os gigantes, enfrenta eles. E assim as forças do mal não prevalecem e o fim do mundo é adiado. Vocês entendem quando a Bíblia diz: eu sou um Deus acima dos deuses? Para eu e você, mas para outras culturas existem. E Deus se declara: eu sou acima, eu sei todas as coisas. Na cultura do camarada, para entender o passado, o presente e o futuro. E não acabou aí. Existe uma deusa na cultura nórdica. Olha só, ela mantinha uma relação aberta com Odin, mas eles viviam em casas separadas. E ela também dava suas puladas de cerca com seus cunhados. E mesmo assim, ela foi reconhecida como a protetora das mulheres e do casamento. Compara essa deusa com o nosso Deus. Uma deusa que vive separada do marido, que trai o marido com os irmãos dele, com os cunhados. Olha só. Entende quando a Bíblia coloca o nosso Deus num aspecto de santidade? Em primeiro lugar, ele é santo porque ele pode, o nosso Deus pode, aquilo que os outros deuses não podem. 1. E 2, o nosso Deus tem um sentido e um padrão moral que a Frídia aqui não tem. A Frídia é Deus apesar de trair o marido. Entende? Vamos lá. Mas o último exemplo sobre deuses de outras religiões. Os deuses gregos, né? Ou seja, então olha só. Os deuses gregos. Olha o que a revista Super Interessante publicou. O filósofo grego Xenófanes, em uma única frase, definiu com suas divindades: os homens criaram os deuses, a sua imagem criou os seus deuses. É justamente aquilo que Paulo diz nas suas epístolas, né? O homem amontoando para si discursos, deuses, que satisfaçam as suas necessidades e por isso não se curvam de propósito deliberadamente ao Criador dos céus e da terra. Então, quando você pega, quando você lê a respeito dos deuses da cultura grega, olha só, o Deus lá é o seguinte:
o Deus, ele se faz homem, tem relação com seres humanos, e os que nascem dessa relação, eles chamam de heróis. Se eu não me engano, Aquiles, quem assistiu Troia, ou quem conhece a história, Aquiles era filho de Zeus com mais não sei quem. Ou seja, então percebam, irmãos, os deuses em algumas culturas, eles brincam com os seres humanos, eles gozam da cara do ser humano, eles tiram barato, eles zoam com os seres humanos. Então, meus irmãos, quando a gente fala da santidade do nosso Deus, nós falamos da santidade do nosso Deus em poder e em diferença de caráter. Olha só, Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Por que Moisés falou isso? Por que Moisés falou sobre isso? Estava aonde, meus irmãos? No Egito. Moisés estava no Egito. E no Egito, eles têm outros deuses, eles têm outras ideias de divindade, etc, etc. Então Moisés disse assim: quem és tu dentre os deuses? Aqueles que os homens chamam de deuses. O Senhor é muito maior. Quem é como tu, glorificado em terrível maravilhas? Então entender a santidade de Deus, meus irmãos, nesse tópico 2, é entender que ele é muito ele não é humano, ele é divino, e ele é diferente de tudo aquilo que as outras religiões criaram e servem as suas deidades. E se nós formos, então essa eu só, mas as religiões colocam nomes diferentes para eles. Irmãos, quem fala isso não conhece nada de cultura. E por que não conhece nada de cultura? Porque se você quer dizer isso a respeito dos muçulmanos, que chamam Alá, o Criador, quer dizer, é o mesmo Deus nosso, ok, porém, dizer que o Odin é igual a Jeová, não funciona. Dizer que Zeus é igual a Jeová, não funciona. Os irmãos percebem? Então entender a santidade acima dos homens, acima das suas criações, da sua criatura e acima de qualquer coisa que o homem possa criar. Como aquele filósofo grego diz, os deuses gregos, aquele filósofo disse, é criação, né? Bom, muito bom. E aqui a gente vai para o último, que é entender, ou seja, então o primeiro ponto da santidade de Deus tem a ver em Deus dedicado à obra da redenção. O segundo ponto da santidade de Deus tem a ver com seus atributos eterno, grandeza, perfeito, ou seja, atributos que o homem não tem e ninguém mais tem. Porém, o terceiro ponto da santidade de Deus é a sua perfeição moral. E para nós precisamos falar dos atributos de Deus de maneira muito rápida. Irmãos, nós poderíamos fazer um estudo bíblico ou cultos de doutrina, semanas após semana, só sobre os atributos de Deus, mas não é o assunto principal aqui. Mas o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as qualidades de Deus, são as faculdades divinas, as características de Deus. E aí, meus irmãos, de maneira bem resumida, em primeiro lugar, os atributos naturais de Deus, da sua essência. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é eterno, ele é espírito. São atributos da essência de Deus. Não é falar sobre esses atributos o foco neste momento. O nosso foco é falar sobre os atributos morais de Deus. Por exemplo, Deus, ele é fiel, isso é um atributo de Deus. Ele é misericordioso, isso é um atributo de Deus. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é paciente, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é reto, ele é santo, ele é puro. Ou seja, essa lista pode ser um pouco mais extensa, dependendo de como cada teólogo vai definir essa lista.
Porém, da excelência moral de Deus, Deus, ele é o padrão de excelência para cada um desses que você está vendo. Por exemplo, Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é a perfeição em fidelidade. Não é simplesmente Deus ser um exemplo de fidelidade. Ele é fiel. Nós, como seres humanos, nós somos fiéis, ok? Mas aí a gente falha. Para Deus, não há limite para a fidelidade de Deus. E isso para todos os outros atributos que nós estamos vendo aqui. Não há limite. Por exemplo, Deus, ele é justo, ele é justiça. Então ele é justiça para sempre. Ele é justiça no sentido mais puro da palavra. No sentido mais... Aquela história que a gente fala assim, Deus é justiça. Não existe isso. Não é que Deus ele tem assim um lado justiça que castiga e um lado amor que perdoa. Não. Deus, ele é 100% justiça, ele é 100% amor, ele é 100% reto, e sendo 100% justo, ele nos manda para o inferno para sermos pecadores. Mas sendo 100% amor, ele envia Jesus para morrer por nossos pecados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o marido ele é infiel, mas a gente diz, ele não é santo. Certo? Quando nós deixamos de amar e passamos a odiar, a brigar, não sei o que, a gente diz, ele é um dissoluto, ele faz briga, ele não sei o que. E a gente logo diz, não é santo. A santidade é como se fosse um dos atributos de Deus que reúne a perfeição de todos os atributos. Por exemplo, eu posso ser bom com uma pessoa, sou mais bom com ela. Ou posso ser bom com um e não ser bom com o outro. E aí alguém vai dizer, ele é falho, ele não é santo. Agora Deus, ele é sempre bom. Ele é sempre justo, ele é sempre reto. E como nós, e como eu e você, ser humano, nos relacionamos com Deus assim? Como? Como nos relacionar com Deus? Em que eu, com a minha fidelidade, chego diante dele, que é muita fidelidade. Às vezes a gente acha que pode argumentar com Deus. Deus, eu tenho sido tão fiel. Quê? Sido tão fiel? Deus, ele é a fidelidade em pessoa. Por mais fiel que você seja, você nunca vai ser comparado. Vai se comparar à fidelidade dele. Deus, eu tenho sido tão dedicado. E você acha que Deus vai fazer algo para você e vai te dar algum benefício por causa disso? Tudo que nós recebemos de Deus, irmãos, é por causa do amor dele, por causa da graça dele. Não é nunca por aquilo que a gente faz. Não é pelas obras. Não é meritocrático. Não é por mérito. É porque Deus é bom. Eu já falei isso em outros cultos. Se nós deixássemos de pecar hoje e não pecássemos mais até o dia da nossa morte, ainda assim nós iríamos para o inferno. Por quê? Porque a nossa perfeição, ela não é nada perto da perfeição divina. E isso é entender o conceito da perfeição divina. Então, peraí, pastor, então, como é que eu faço então se eu não pecar hoje até o dia que eu morrer, então eu não vou ser salvo? Irmão, você só vai ser salvo
Porque todos os dias você está debaixo da... Todos os dias você deixa o seu orgulho de lado, todos os dias você nega a si mesmo, todos os dias você diz, Jesus, apesar de tudo, Senhor, salva, perdoa os meus pecados, Senhor, eu preciso da tua graça. Foi por isso que Deus disse para Paulo, lá em 2 Coríntios, Paulo relata essa história. Deus, eu tenho esses... Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. Se não, às vezes eu fico pensando, irmãos, isso é pensamento meu, tá? Não estou interpretando Bíblia nesse momento nada, mas às vezes eu fico pensando que Paulo ele tinha uma tendência a se sentir muito bom, certo? Se ele não tem um espinho na carne, ele iria se sentir o suprassumo. Parece que Deus deixou aquele espinho ali para que Paulo entendesse que ele necessita da graça de Deus. Então, quando a gente fala dos atributos, né, morais, né, esse terceiro ponto da santidade de Deus, é o seguinte: a santidade, ela expressa a excelência moral de Deus. É como se a santidade fosse o atributo dos atributos. Ou seja, Deus ele é perfeito em todos os seus atributos, sem limitação. Olha só, a gente não diz, minha paciência tem limite. Eu fui aguentando, aqui, encheu agora, transbordou, minha paciência tem limite. Irmãos, a paciência é limitada. Mas a justiça dele também é. A retidão dele também é. E todas essas cores, em todos esses, eles se apresentam com a sua santidade. Então, como nós, sendo criaturas tão pequenas, nos relacionamos com Deus tão santo? Se não for da bondade, da bondade de Deus. Vamos lá. Então, olha só. Um versículo para falar sobre esse aspecto moral de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque diz: teus olhos são tão puros que não podem tolerar a maldade. E aí Abacuque pergunta: por que você está então, Deus, tolerando os perversos? E Deus responde para ele: Abacuque, eu estou preparando o juízo. Ou seja, Deus é paciente, mas não deixou de ser justo. E se você ler o livro de Abacuque inteiro, os 3 capítulos, você vai ver que Abacuque questiona Deus, e quando Deus mostra para ele que... Abacuque dizia: Deus, por que o Senhor não julga o ímpio? Por que o Senhor não faz... Na hora que Deus diz: eu vou julgar dessa maneira, aí Abacuque se assusta. Então, voltando à questão da moral, da excelência moral, da santidade de Deus, os olhos de Deus são tão puros que ele não pode ver o pecado. Vamos lembrar, meus irmãos, o bíblico sobre santidade e santificação, ele vai ser pura teoria, se depois de você ter assistido todos esses estudos, você não ter entendido o que você precisa melhorar na sua vida. Esse estudo vai ser pura aula de teologia, se depois desses estudos você não se comprometer. Como eu vou me relacionar com Deus agora, que tem os olhos tão puros que não pode ver o mal? E às vezes a gente faz mal, irmão, para o nosso próximo. Às vezes a gente prejudica o nosso irmão, a nossa irmã, e esquece que os olhos de Deus são tão puros que não podem ver o mal. Aí a gente vai lá, né? Isaías 59, versículo 1. O Senhor não está encolhida para abençoar, os ouvidos não estão agravados para não ouvir. Aí a gente prega isso, e a igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o pregador
Ele gostou tanto dos glória a Deus que foi dado no versículo 1 que ele não leu 2, porque o versículo 2 diz: mas os vossos pecados fazem separação entre nós. Por que o pecado faz separação? Porque Deus, ele é a perfeição em pessoa, a excelência moral, ele é santo. Irmão, você não tem que viver bem de maneira santa por causa dos homens apenas. Você tem que viver de maneira santa porque Deus é santo e só tem um jeito de lidar com ele. Só tem um jeito de se aproximar dele. É você procurar viver em santidade. Senão você vai ser lançado da presença dele. Simples. Então, como diz lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não vai ouvir enquanto a maldade estiver reinando no nosso coração, a mágoa, a amargura, a frescurite, me perdoe dizer, enquanto a gente permitir que todas essas coisas humanas enchem o nosso coração, Deus que não é humano, divino ele é, como é que ele vai se relacionar com a gente? Sendo que a gente se deixa ser guiado pelos nossos impulsos carnais, como Paulo disse, o Deus deles é o ventre, ou seja, é eles mesmos. Não é um Deus soberano sobre todas as coisas. Vamos dar continuidade. Como eu comentei, a santidade é o atributo dos atributos. Vamos seguir que nós já estamos caminhando para o fim. Olha só, essas duas frases aí. Deus, por sua própria natureza, está separado do pecado e da humanidade pecaminosa. Irmãos, não é que Deus ele se desvia do pecado. Não é que Deus se esforça para não pecar. Não é que Deus pensa em fazer o mal e não faz. Não! A natureza de Deus não pertence à natureza de Deus, o erro, o pecado. Vocês entendem? Eu e você que estamos conversando agora, falando da palavra de Deus, nós temos que nos esforçar para ser santo. Agora, Deus não precisa se esforçar nada, ele é santo. E o fato dele, segunda frase é o que eu ia dizer, a razão por que nós, está aqui, segunda frase do slide, a razão por que nós, seres humanos somos incapazes de nos aproximar de Deus em nosso estado de pecado, é porque nós não somos santos. Não casa, sabe? Não tem afinidade. É querer misturar água e óleo. Se bem que eu digo para vocês, misturar água e óleo ainda é possível. Agora, misturar Deus e o pecado e o pecador, não. Nós só conseguimos nos aproximar de Deus sendo pecadores por causa de Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz. Por isso nós repudiamos qualquer teologia da prosperidade, qualquer teologia centrada no homem. Por exemplo, eu vou ser bonzinho, aí eu morro, aí eu volto, aí eu vou ser mais bonzinho, aí eu morro, aí eu volto, aí eu vou ser mais bonzinho, aí eu alcanço a salvação. Isso é a salvação pelo mérito humano. Nós nunca conseguiremos ser bons suficientes para entrar no céu. Por isso que nós também repudiamos aquela imagem de que São Pedro está na porta do céu, recebendo os homens. Deixa eu ver aqui, seu Luciano, olha, você foi uma má pessoa. Desce, inferno. Por isso que nós repudiamos essa imagem. Porque se fosse assim, ninguém passaria por São Pedro. Se fosse desse jeito, ninguém passaria por ele. Porque Deus iria dizer, olha aqui o meu padrão, e ninguém atende esse padrão. Não existe nada que você possa fazer para você chegar diante de Deus e dizer, eu sou bom, se não for pela graça, pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Enquanto nós, homens, nos sentimos bons, pensamos que nós somos bons, nós precisamos nos lembrar daquela passagem que diz que nós somos trapos de imundícia. E por isso, se nós não nos humilharmos perante a potente mão de Deus,
nós estamos correndo um risco de pular fora da arca. Amém? Vamos seguir aqui. Em que sentido, então, Deus ele é santo, separado do homem? Veja só, no espaço, Deus está no céu, o homem na terra. Com respeito à natureza e ao caráter do homem. Deus é perfeito, o homem imperfeito. Deus é divino, nós somos humanos. Deus é moralmente perfeito, nós somos pecaminosos, pensamos mal todo dia. Então nós vemos que a santidade, o que está aí no rodapé, nós vemos que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e sua criatura. Você entende? É como se tivesse um muro. Não, um muro não é um bom exemplo, mas a santidade é o que diferencia, é o que nos separa. A santidade não é apenas um atributo de Deus, uma característica de Deus. Deus não é apenas santo. A sua natureza é santa. Portanto, não adianta a gente chegar, eu vou chegar aqui. Sabe como quando a gente faz alguma coisa errada, né? O filho faz alguma coisa errada, aí ele quer se redimir diante do pai e da mãe, e ele vai lá, ai, paizinho, não sei o quê, ai, eu te amo tanto. Ah, ama por quê? Sabe porque errou, né? Não adianta a gente ir desse jeito com Deus. Não adianta. Não existe esse tipo de coisa, porque não é que Deus diz assim, ah, tá bom, eu vou ser menos exigente agora, vem aqui. Não, não existe isso. Deus, ele é. Vamos lá. A santidade, como eu disse, é o atributo dos atributos. E aí, meus irmãos, espera um pouquinho só. Ixi, eu fiz uma bagunça aqui. Olha só. A santidade, vamos ler esse versículo, Ezequiel 36, 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio dele, e os gentios saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Irmãos, Deus, quando ele se revela ao ser humano, ele se revela através da sua santidade. Por quê? Porque a santidade demonstra quem ele é, a extensão do que ele é, tudo aquilo que ele é. Isso é a santidade. E quando nós entendemos a santidade de Deus, nós então sabemos que ele é o Senhor. Outro versículo, olha só. No próprio livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, através da sua santidade. Ou seja, quando Deus ele quer revelar a sua divindade, olha o que está escrito aí embaixo. Quando Deus ele quer revelar a sua divindade, como é que ele demonstra isso? Através da sua santidade. Quer ver só? Agora nós estamos realmente na reta final. Vamos ler junto aqui Isaías capítulo 6. Todo mundo conhece, né, o chamado do profeta Isaías, né? Abre sua Bíblia aí. De repente você quer grifar. Isaías 6. 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, vamos lá. Como foi o planejamento de Deus para esse encontro? Isaías entra no templo, no mesmo ano em que morre o rei. E Deus ele pensa assim: eu preciso me revelar ao Isaías. Né? Vamos imaginar que a gente pudesse entrar no cérebro de Deus. E Deus fala, eu preciso marcar um encontro com Isaías. Como é que eu faço? Eu faço que nem eu fiz com Abrão. Eu desço como homem, visito ele. Ele vai preparar
pão para mim. Não. Aí Deus... Irmãos, é lógico que eu estou brincando aqui, certo? Deus, ele fala assim, eu vou me revelar a este homem chamado Isaías. E quando Deus se revela, aonde Deus está? Deitado numa espreguiçadeira? Não. Assentado sobre um alto e sublime trono. Já para mostrar para Isaías o seguinte, Isaías, você está aí embaixo e eu estou aqui em cima. Eu estou no trono, Isaías, e você está aí. Entendeu? Isaías, você está triste porque morreu o rei Uzias. Mas eu estou sentado num alto e sublime trono. E a cauda das minhas vestes enche o templo. Deus escolheu, meus irmãos, se mostrar assim para Isaías. Não é que abriu uma janelinha assim, Isaías olhou e viu. Deus escolheu se revelar desse jeito. Ele é desse jeito. Eu não estou dizendo que isso não acontece no céu. Mas Deus, ao se revelar para Isaías, ele falou, eu vou me revelar mostrando para ele desse jeito. Mas Deus poderia ter feito diferente. Como Deus faz com Moisés? Deus mostra para Moisés ele assentado sobre um alto no trono? Não. Deus faz uma sarça pegar fogo. Então, olha como Deus se mostra para Isaías. E aí Isaías olha. Versículo 2. E Deus estava sozinho? Não. Existiam serafins que estavam acima dele. Irmãos, é outro estudo bíblico, é outro culto de doutrina falar sobre angiologia. Mas existem as classificações dos anjos. Os querubins, os arcanjos, os serafins e etc. Os serafins são os anjos dedicados ao serviço de Deus, inclusive ao louvor. Então Deus, ele se mostra para Isaías o seguinte, olha só, Isaías, eu estou aqui em cima, acima de todas as coisas, acima da criação, eu não estou aí embaixo. Eu não estou aí embaixo. E olha quem está junto comigo, anjos louvando e exaltando aquilo que eu sou. E o que eu sou? Santo, santo, santo. Deus escolheu se mostrar sim para Isaías. E esses anjos, apesar de não ser pecadores, eles cobriam o rosto. Por quê? Porque a santidade de Deus é tremenda. E cobriam os pés. Por quê? Significando o caminhar do cristão. E etc. Não vamos falar sobre essa passagem propriamente dita. Versículo 3. E clamavam uns para os outros. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E etc, etc. Versículo 5. Aqui eu acho tremendo. Quando nós nos encontramos com Deus de verdade, nós entendemos quem nós somos. E Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, ele disse, Ele é tudo, e eu não sou nada. E Isaías disse, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos, porque eu sou um homem. Em primeiro lugar, eu sou um homem, e Ele é Deus. E eu, além de homem, eu sou um homem pecador, lábios impuros, e tenho me contaminado com o povo ao meu redor. E agora os meus olhos viram a santidade. Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, uma das coisas que cai a ficha para nós é aquilo que nós somos. Ter a clareza de quão insignificante e dependente do amor e da graça de Deus nós somos. Veja o que Isaías viu. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu vi a pureza. Porém, apesar de toda a santidade, de toda a grandeza, de toda a sublimidade, diz a palavra de Deus que um dos serafins voou para mim. Ou seja, trazendo uma brasa que tirara do altar.
Apesar de toda a falha nossa do ser humano, Deus envia o anjo para tocar e para purificar os nossos pecados. Isso ele fez através de Cristo Jesus. Mas um dos serafins, versículo 6, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar. E olha o versículo 7, com essa brasa tocou a minha boca e disse: teu pecado foi perdoado, purificado o teu pecado, tua iniquidade foi tirada. Agora nós precisamos nos relacionar. Irmãos, ter um encontro com Deus é entender quem nós somos. 2, arrependimento. Isso é encontro real com Deus. E depois de encontrar a Deus, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor, que me chamava para fazer alguma coisa, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós. Ele viu o Senhor, mas ouviu o plural. Quem há de ir por nós? Por quê? Porque Deus ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele vê. E aí Isaías me manda. Os meus olhos viram o Rei. E ele purificou o meu pecado. Agora eu vou. Não tem ninguém, meus irmãos, que tendo visto a Ele, tendo sido tocado por Ele, deveria dizer: eu não vou fazer isso. Eu estou cansado disso. O que é que te motiva? O chamado de Deus ou o chamado do homem? Irmão, se eu tivesse servindo a Deus por causa do chamado humano, eu já tinha ido embora há muito tempo. O que me faz continuar servindo a Deus é por causa do chamado divino. Foi porque um dia, como Isaías, eu vi a Deus. Não do mesmo jeito assim, mas entendi quem era Ele e quem eu era e que eu precisava dele. E que sem Ele eu não sou nada. E Ele perdoou os meus pecados, sabendo da podridão em mim. Muito bom. E para terminar, não foi apenas Isaías, próprio Moisés, como eu comentei, né? Moisés, quando tem um encontro com Deus, Deus se revela como? Através da sua santidade. Moisés, não venha para cá não, porque o lugar que você... Não vem para cá, tira o sapato, tira a sandália. O lugar em que você está, Moisés, é santo. Então Deus, ele se revela aos seres humanos através da sua santidade. E ele pede a santidade dos seres humanos. Isaías reconheceu quem ele era. E Deus foi lá e purificou. Moisés reconheceu quem ele era. E Deus transformou a vida de Moisés, perdoou os seus pecados. E Pedro? Você acha que com Pedro foi diferente? Jesus entra no barquinho e tem aquela pesca maravilhosa, tem aquela história. E Pedro vê toda aquela manifestação do poder de Deus. E o que Pedro diz? Eu sou pecador. Por quê? Porque ele percebeu a santidade daquele que estava no barco. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Vamos ver aqui, ó, Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Lucas 5, versículo 8, né? Quando num dos barcos pediu que se afastasse, quando acabou de falar, lança a rede. Pedro disse: mas nós trabalhamos a noite toda. E Jesus diz: mas vai mesmo assim. Pesca maravilhosa. Ou seja, e quando Pedro viu ali o poder de Jesus, ele reconheceu a santidade de Jesus e a sua natureza humana e pecaminosa, a ponto de dizer: Jesus,
Afasta-te de mim, sou pecador. Então, Isaías 8,13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificar. E o que a Bíblia quer dizer quando a gente santifica a Deus? Irmãos, o que a Bíblia quer dizer com o homem santificando a Deus é o seguinte: quando os homens santificam a Deus, quando honram a Deus e quando reverenciam a Ele como divino. Não é que nós santificamos a Deus, Deus se torna mais santo. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Deus se torna mais santo porque eu reconheço a divindade dele, eu atuo como um bom cristão, quando eu honro a Deus, Deus fica mais santo. Não, mas quando eu ajo dessa maneira, Deus se torna conhecido aos demais, através da minha reverência a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós desonramos a Deus, quando nós somos desobedientes a Deus, nós profanamos o nome de Deus, né? Que é o contrário de santificar o nome do Senhor. Então, quando nós somos cristãos e agimos de maneira santa, nós estamos demonstrando Deus àqueles que estão ao seu redor. E nós vimos hoje que Deus se revela e se faz conhecido através da sua santidade. Amém, meus irmãos? Pronto, terminamos com este versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por que ninguém verá o Senhor? Justamente por causa de tudo aquilo que nós ouvimos falar hoje. Porque Ele é santo, perfeito, ilimitado ao extremo. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham aproveitado esses 5 estudos bíblicos sobre santificação. Espero que tenha enriquecido os irmãos, que tenha sido uma bênção para a vida dos irmãos. Para mim foi, meus irmãos. Para mim foi uma grande bênção ter aprendido junto com os irmãos. Ter aprendido juntamente com cada um de vocês. Deixa eu dar uma checada aqui no meu... Se nós temos... Peraí, alguma pergunta. Deixa eu fuçar aqui um pouquinho. Um minutinho, um segundinho só. Vamos lá. Bom, muito bem, meus irmãos. Eu acho que... Deixa eu ver se nós temos aqui alguma pergunta. Deixa eu acessar. Bom, não chegou aqui nenhuma pergunta. Se a Ellen não me trouxe nenhuma pergunta, eu estou aqui sozinho no meu escritório. A Ellen, junto com a família, está assistindo lá de baixo. Então eu imagino que os irmãos tenham entendido perfeitamente. Eu só vi um recado da Ellen aqui, que eu só vi agora. Não bata na mesa, deve estar fazendo um barulho imenso aí, né? Me perdoem, meus irmãos, que a gente se empolga. Então, meus irmãos, nós vamos então orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse estudo bíblico e também pelas vitórias que Deus tem nos dado, né? Apesar de todas as lutas e tribulações e do momento complexo que nós estamos passando, Deus tem nos guardado, né, meus irmãos? E vamos continuar orando uns pelos outros. Eu fiz aquele esquema com 5 clamores de oração pelo nosso governo, pelos enfermos, pelos pastores e assim por diante. E vamos continuar neste propósito. Amém, meus irmãos? Então vamos orar terminando. E um momento só. Mas onde estão os pedidos de oração? A Ellen me mandou os pedidos de oração no WhatsApp. Chegaram agora. Muito bom. Irmã Rose voltou a fazer quimioterapia e está sofrendo com os efeitos colaterais. Um irmão Joaquim, o irmão Joaquim Sampaio, lá de São Paulo,
um irmão nosso está com pneumonia e pede oração. E a mãe de uma irmã lá de São Paulo, que está com câncer, virá para São Paulo também para fazer... Aliás, terá que vir para São Paulo, do Maranhão, para fazer tratamento. Ou seja, meus irmãos, temos aqui 3 pedidos ligados à saúde, né? Ligados à saúde. Vamos ver, acho que são só esses pedidos até o momento. Não vamos deixar de orar pela nossa irmã Renata, que foi internada, não sei se já saiu, mas vamos continuar orando. Orar pelo tio da irmã Silvana, orar pela irmã da irmã Ruth, para Deus finalizar essa grande obra, né? E permanecer orando, né? Em breve, permitindo Deus, estaremos juntos. Amanhã, quarta-feira, às 2h30, o círculo de oração, as irmãs farão aquela reunião bonita, abençoada, a partir das 2h30. E à noite, às 7 horas, o nosso irmão Francisco, dirigente lá do Jardim Natália, estará dirigindo o culto ao Senhor a partir das 7. Amém, meus irmãos? Lembre daquilo que eu disse, né? No início, quando nós começamos a fazer essas transmissões online, eu sempre falava sobre algumas coisas que nós não poderíamos deixar de fazer. A primeira delas, não deixe de participar dos cultos online. Tá bom, não é a mesma coisa que nem na igreja? Tá bom, não é, nós sabemos. Mas, irmão, pelo menos aqui você está se alimentando da palavra de Deus. Entendeu? E nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus. Então, primeira coisa. Segunda coisa, eu falei, junte com a sua família, ore a Deus, faça o seu culto doméstico. Número 3, leia a palavra de Deus e continue orando ao Senhor. Duplique, fortaleça o seu devocional. E o número 4, que eu falei, não deixe de contribuir. Apesar da igreja não estar em funcionamento lá no templo, as contas continuam chegando, principalmente no nosso caso, que temos a prestação do terreno do Jardim Natália, a construção do Jardim Natália, temos o aluguel da Vila Helena, temos uma reforma daquela queimada que deu lá no Éden. Ou seja, irmãos, não deixe de contribuir. Amém? Esses 4 pontos são importantes. Vamos seguir firmes, que em breve Deus vai completar a obra. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que tem abençoado os nossos olhos, nos dado a sua direção. Senhor, te louvo por isso. Senhor, queremos te apresentar, Senhor Jesus, esses irmãos, essas irmãs que nos pediram oração, a mãe da irmã Camila, Senhor, que terá que vir a São Paulo para fazer o seu tratamento. Senhor, estenda as tuas mãos, tu és poderoso para curá-la, Senhor. Alcança também o pastor Joaquim, lá de São Paulo, Senhor, que está com essa pneumonia. Tu és poderoso para restaurar a sua saúde. Senhor, alcança os enfermos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa irmã Rose, que voltou a fazer quimioterapia, e os efeitos colaterais são terríveis. Somente o Senhor para ajudar. Senhor nosso Deus, abençoa a mãe do Wesley, Senhor, que nós descobrimos, Senhor, que está com Covid-19, Senhor. Alcança, já está internada há 1 semana. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a irmã Renata, Senhor, a irmã Aldeci, a irmã Nice, Senhor, irmão Vicente, todos aqueles que estão enfermos na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, o teu povo. Senhor, nosso Deus, completa a obra na vida da irmã Ruth, Senhor, que já está em recuperação. Senhor, alcança o Valdir, Senhor, o tio
Senhor, da Silvana, Senhor, Tu és poderoso. Alcança neste momento todos que estão orando comigo, Senhor. Todos que estão clamando ao Senhor, alcança neste momento. Dá, Senhor, libertação, dá cura. Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor neste momento. Eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração neste momento. Eu sei que as Tuas mãos estão estendidas, ó Pai. Oh, louvado seja o Teu nome. Opera, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus a todos abençoe. Hoje a Lívia não me mandou mensagem pedindo para eu dar oi para ela, mas eu estou mandando um oi e um beijo para a Lívia mesmo assim, viu? Deus abençoe a todos os irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Nós dizemos amém. Que Deus abençoe você, que te dê uma noite maravilhosa de descanso na presença do Senhor, e nós nos vemos em breve. Deus abençoe.